E a pergunta nessa manhã, o título da mensagem que ouviremos nessa manhã é a seguinte: o que tu queres de Jesus? Amém? Jesus tem muitas coisas para nos oferecer. A Bíblia diz que na cruz ele conquistou várias coisas. Salvação, sim, também salvação. Também salvação. Isaías 53 diz que sobre as suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Jesus tem várias coisas para nos oferecer, irmãos. O que cada um de nós espera dele? O que nós queremos realmente dele? Será que nós queremos toda a sua plenitude? Ou será que nós só queremos algumas coisas dele? Será que o nosso comportamento condiz com as coisas que nós esperamos dele? A palavra vai nos revelar nessa manhã, irmãos. Eu creio que a palavra vai nos exortar nessa manhã, vai nos ensinar nessa manhã e vai nos direcionar nessa manhã. Há um comportamento que agrada o Senhor, há um comportamento que atrai tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, para dar sobre as nossas vidas. Amém? Abre a tua Bíblia no capítulo 1 da carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, antes de Tito. E Tito é onde? Antes de Hebreus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo escreveu assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Essa é uma palavra que não há contestação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, toda a sua paciência, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Incontestável, irmãos, é que Jesus Cristo morreu para perdoar o pecado de todos. Só existe uma diferença, irmãos. Existem aqueles que pecam mais e aqueles que pecam menos. Amém? Tem aqueles que eram mais doidos e aqueles que eram menos doidos. E o Senhor, na sua sabedoria, irmãos, Ele pega os mais doidos, né? Os que mais pecavam, e esses Ele escolhe para usar. Para quê? Para que essa pessoa se exalte? Não. Para que os outros possam ver e contemplar a longanimidade, a bondade, a paciência do Senhor. Amém? Tudo que o Senhor faz, irmãos, cada um que Ele escolhe, tudo que Ele pensa, tudo que Ele move, irmãos, é para demonstrar e é para apresentar salvação à raça humana. Amém, irmãos? Digna de aceitação essa palavra, que Jesus morreu por cada um que está aqui nesse lugar. Amém? Quem seria eu, né, para ter o privilégio de celebrar um casamento de 40 anos? Quem seria, irmãos? Uma vida totalmente desregrada, uma vida que não tinha nada a ver com matrimônio, com casamento, com fidelidade, né? Mas Deus escolhe justamente escolhe estes, irmãos, para convencer que Jesus morreu e a sua morte tem poder para nos transformar, para nos libertar. Amém? Abre a tua Bíblia agora no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver se realmente nós devemos ou não querer alguma coisa de Jesus. Vamos ver se Jesus nos contempla e nos vê assim. Versículo 35 do capítulo 1 do Evangelho de João. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos.
E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Aqui João, não o evangelista, mas sim o Batista, né? Não o discípulo, o apóstolo, mas o profeta, aquele a qual Jesus falou que nascido de mulher não houve profeta maior. João Batista já tinha batizado Jesus, Jesus tinha vindo até ele para que se cumprisse toda a palavra de Deus, para que se cumprisse toda a profecia. Amém, irmãos? Jesus não tentou deixar de fora nenhuma das profecias, né? No momento de ele ser batizado, ele falou: eu não vou me batizar, eu sou filho de Deus, vamos pular essa etapa. Amém? O que nós mais vemos é crente, pessoas que carregam a Bíblia, que conhecem a Bíblia, querendo pular as profecias. Amém? Querendo orar pelas coisas erradas, querendo orar para que profecias não aconteçam. O que está escrito, o que está determinado, irmãos, vai acontecer. Não adianta nós orarmos para que não venha o apocalipse, para que não venha o fim de todas as coisas. Nós temos que orar para que Deus nos livre dessas coisas. Amém? Para que Deus livre as pessoas que nós amamos dessas coisas que há por vir. As coisas que foram anunciadas, irmãos, em breve virão. Amém? E Jesus se batiza, cumpre as profecias, cumpre a vontade de Deus. E a Bíblia diz que no dia seguinte, João Batista, servo de Deus, veio, a palavra diz que ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. O que João pregava mesmo? Arrependimento. Para que Cristo venha, tem que haver arrependimento. João foi enviado na frente e ele pregava só uma coisa: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E nós vamos ver que João esperava algo de Cristo. João esperava algo de Jesus. João queria que Jesus fizesse algo, ele desejava algo. E ele estava lá com seus 2 discípulos. Pessoas que gostavam dele, que admiravam ele, que tinham uma comunhão com ele. Só que ao verem Jesus, irmãos, contemplaram algo melhor do que João. Amém? Será que nós conseguimos, no momento que Jesus começa a se revelar para nós, ou já foi revelado, será que nós conseguimos, será que temos conseguido contemplar, irmãos, que Ele é algo diferente de tudo? Será que nós conseguimos colocar Jesus em cima do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos amores, dos nossos prazeres, dos nossos lazeres? Esses 2 discípulos conseguiram. Amém? Porque eles entenderam uma coisa. João falou para eles assim, ó: eis aí quem? O Cordeiro de Deus. O judeu, principalmente, sabia muito bem o que significava um Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus significava uma só coisa: perdão de pecado, reconciliação com Deus. Amém, irmãos? A vez que quando soou isso nos ouvidos deles, eis aqui o Cordeiro de Deus, eles falaram para João: até logo. Amém? Essa tem que ser a nossa conduta, irmãos. É isso que nós esperamos do Senhor? Que Ele seja realmente o Cordeiro de Deus? Será que nós cremos igual Paulo, que Ele morreu pelo pecado de todos, uns mais, outros menos? Será que nós temos essa coragem desses 2 discípulos, a qual a Bíblia relata aqui, que se chamava André, irmão de Pedro, e João, esse que escreve aqui, o evangelista agora? João Batista não seguiu Jesus? Não. Fisicamente, não. Ele continuou o seu ministério. E o que João desejava? O que ele falou, irmãos? Convém que eu o quê? Convém que eu diminua e que ele cresça. O que João desejava, irmãos, era que Cristo crescesse e que ele diminuísse. E talvez ele entendia que ele, na presença de Jesus, talvez ia atrapalhar. Ele continuou o seu ministério. O que ele queria, irmãos, era cumprir a vontade de Deus. João foi preso e a sua cabeça foi pedida em presente. Amém? Só que ele consta, irmãos, entre os heróis da fé. Amém? João conseguiu, ele recebeu aquilo que de Cristo ele esperava, a sua
proteção. Amém? Vamos continuar lendo. Ouviram que era o Cordeiro, deram até mais para João Batista e foram atrás de Jesus. Versículo 38. E Jesus voltando-se, e Jesus virando, viu-os. E vendo que eles seguiam, disse-lhes: o que vocês querem? Amém, irmãos? Se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir fisicamente, eu creio, por experiência própria, e outros irmãos têm essa experiência, que o Senhor, no nosso coração, Ele fala, na nossa mente. Né? Quando eu ouvi a primeira vez, eu consegui entender e contemplar o Senhor perguntando para mim: o que tu queres? Né? O que tu queres que eu te faça? O Senhor sempre faz essa pergunta, irmãos. Deve ter feito nesse momento ou na tua casa antes de vir. Quantos de nós nos contemplamos assim, angustiados, né? Preocupados, com incertezas, né? Tentando de alguma maneira ir até Jesus? E a pergunta do Senhor sempre é essa: o Senhor nunca nos lança fora. O Senhor sempre nos contempla tentando ir até Ele. E Ele pergunta para os discípulos: o que vocês querem de mim? O que vocês buscam? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde tu moras? O que eles queriam saber? O que os discípulos queriam saber, irmãos? Aonde Jesus morava. Aí tu podes dizer assim: mas eles eram apenas então curiosos, né? Eles eram curiosos, eles queriam saber onde o grande pregador, o grande mestre morava, queria saber qual era a casa dele, se era de palha ou de barro. Não era isso, irmãos. Essa pequena declaração nos ensina muitas coisas. Eles queriam saber onde eles iam encontrar o Senhor. Isso aqui fala de intimidade, irmãos. Amém? Isso aqui fala de relacionamento. Isso aqui fala de não querer perder Jesus de vista nunca mais. Isso aqui declara que realmente eles encontraram o Cordeiro de Deus. Jesus falou: o que vocês querem? Eles falaram: nós queremos só uma coisa, queremos saber o teu endereço. E será que Jesus passou o endereço dele, irmãos? Hoje em dia tem pastores, pregadores, e costumo dizer que eu não prego contra pastores, nem pregadores, nem contra igrejas. Eu prego contra heresias, mentiras. Tenta descobrir. Vai em qualquer igreja, qualquer uma, escolhe, vou entrar nessa. Pede o telefone do pastor e o endereço dele para ver se ele vai te dar. A maioria não dá. Amém? A maioria não diz onde é que mora, onde é que não mora, não recebe na casa. Se receber tem que ser com horário marcado. Não, hoje não dá. É isso que nós vemos em Cristo? Graças a Deus que não. Jesus falou: querem ver onde é que eu moro? Versículo 38. 39. E Jesus lhes disse: venham e vejam. Foram e viram onde Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. 4 horas da tarde para o judeu. E era este André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouvia aquilo de João e seguiram a Jesus. Amém, irmãos? Abre a tua Bíblia agora aqui em João ainda, capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo lhe disse: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus, com toda a paciência e longanimidade, respondeu: na verdade eu te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, irmãos? Nós vemos aqui no capítulo 3 a figura de Nicodemos. Também queria algo de Jesus. Também esperava algo de Jesus. Bem provavelmente nos mostra que Nicodemos, diferentemente dos outros dois, não queria um relacionamento muito íntimo. Amém? Nicodemos foi ter com Jesus que horário mesmo? De noite. Ele não queria ser visto ao lado de Jesus. Nicodemos chega chamando Jesus de rabi, de mestre, reconhecendo os feitos dele, reconhecendo que não ele, mas quem estava nele, né? Nicodemos diz: olha, eu estou vendo que tu tens algo a agregar a mim. Nicodemos era um príncipe dos judeus, era um fariseu, né? Pertencia ao clero da igreja judaica, provavelmente conhecia os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, de cor, conhecia a lei, conhecia os profetas, as promessas. Ele falou: tem mais um profeta pintando em Israel, eu vou lá conhecer mais um pouco da história de Deus. Ele não estava entendendo, irmãos. Mas ainda assim, Jesus demonstrou para ele para que ele veio. Amém? O que nós queremos de Jesus, irmãos? O que Nicodemos queria? O que tantos quiseram de Jesus? O que o jovem rico queria de Jesus? Lembra? O jovem rico queria o que de Jesus? Queria a aprovação. E ele foi reprovado por Jesus. Amém? Não importa se vamos nos entristecer como aquele jovem. Mas sim, sempre que nós nos achegarmos a Jesus, irmãos, Ele vai nos dar o que nós precisamos. E o que nós mais precisamos, o que nós precisamos de princípio, é sermos reprovados pelo Senhor. Amém? É necessário ter o entendimento de João. É necessário que eu diminua para que Jesus possa crescer. Amém? Não se esconda do Senhor, irmãos. As nossas atitudes demonstram o que nós queremos do Senhor. Nós queremos saber onde Ele mora ou nós queremos ir ter com Ele de noite? O que nós queremos? Qual tem sido o nosso comportamento até aqui? Abrindo um pouquinho o coração, irmãos. Abrindo um pouquinho o coração. É triste muitas vezes ver algumas atitudes de nós cristãos. Amém? É triste ver cristão se relacionando de uma forma escondida com Jesus, não tendo intimidade, irmãos, não visitando o Senhor, não contemplando o Senhor. Amém, irmãos? Nascendo apenas da água e não do Espírito. Jesus falou: Nicodemos, uma coisa te é necessária. Tu não precisa mais de conhecimento. Tu não precisa mais de profecias. Tu só precisa se arrepender. Nicodemos, experiência tu tens de monte. Honra tu tens de monte. Uma coisa te é necessária, Nicodemos: nascer de novo. Amém, irmãos? E ele fala: isso é impossível. Pedro também falou para Jesus: mas Senhor, é impossível se salvar, lembra? Na cena do jovem rico, quando Jesus repreende o jovem rico, Pedro falou: mas então é impossível se salvar, porque eles achavam que salvação era por obras. E Jesus fala para Pedro: aquilo que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Sim, irmãos, é possível nascer de novo sendo velho. Amém? É possível nascer de novo já tendo um caráter totalmente pervertido e construído. É possível. Através da água, representada no batismo, representada no arrependimento. E sim, irmãos, é possível nascer de novo através do Espírito, através da obediência à palavra, através da obediência, irmãos, naquilo que o Espírito vai conduzindo a nossa vida. João capítulo 3 ainda, versículo 16. Duvido alguém que nunca ouviu esse versículo, duvido, né? O versículo mais conhecido no mundo cristão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Filho o quê? Unigênito, que significa único.
Nós somos criatura de Deus, feitos filhos por adoção em Cristo, o único Filho. A Bíblia se refere aos primeiros filhos como primogênitos. Jesus é o unigênito, o único Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo Jesus. Deu seu único Filho para que todo aquele que em Jesus creia, para que todo aquele que nele espera alguma coisa, não pereça, não sofra, não padeça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, que notícia boa, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do único Filho de Deus. Amém, irmãos? Ele veio com um propósito. Ele não veio condenar o mundo, irmãos. O mundo já estava condenado. Sim ou não? O mundo já estava condenado desde o pecado de Adão e Eva. Não confundamos as coisas. Nós não podemos parar na metade do versículo ou do capítulo. Não podemos cair no erro de dizer que Jesus não veio condenar o mundo, então não haverá condenação. Haverá condenação. Sempre houve desde o princípio. Mas como Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu um escape. Ele deu uma oportunidade para que todo aquele que em Jesus creia, no nome do Filho de Deus, do único Filho de Deus, creia, não pereça. Não passe por essa condenação que temos ouvido nas últimas pregações, né? Chamado Apocalipse, fim de todas as coisas, grande tribulação, ira de Deus, consumação dos tempos. Amém, irmãos? Temos esperado isso do Senhor? Temos esperado não padecer realmente? Temos tido intimidade para isso? Se nós precisássemos de ajuda hoje, nós sabemos onde encontrar o Senhor? Nós sabemos o seu endereço? Hebreus capítulo 4 diz que o endereço dele é o trono da onde? Da graça. Não é apenas um trono, é um trono da graça. O que significa graça? Favor não merecido. Jesus está num trono onde ele concede favores que não são merecidos. Esse é o endereço dele. Amém, irmãos? Se tu acha que ele está em outro trono, estás perdido. Amém? Para nos achegarmos a Ele, é necessário que a gente desça. Que haja arrependimento, irmãos. O endereço do Senhor Jesus é o trono da graça. Onde Hebreus 4 diz o quê? Que nós podemos nos achegar nele quando? Em todo momento. Com confiança. A fim de sermos o quê? Por Ele ajudados. Amém, irmãos? Temos desejado alcançar a graça do Senhor? É isso que nós queremos do Senhor, que Ele nos ajude no tempo oportuno, no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade. Temos tido esse comportamento? João, capítulo 12. Está confortável, irmão? Aí, o único que tem um probleminha na perna, irmão, ele está confortável, isso que pode até meio-dia hoje. Meu pai já está aposentado, não trabalha. Hoje é domingo, ninguém trabalha. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ver aqui um cenário, irmãos, como as pessoas esperam coisas diferentes de Jesus. E como as nossas atitudes determinam, irmãos, a bênção ou não, o agir de Deus ou não. Foi Jesus, João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Quem morava em Betânia? Se olhar na Bíblia. Lázaro, Marta e Maria. Quem era Lázaro? Amigo de Jesus, alguém que Jesus amava, né? Que tinha sido morto e Jesus ressuscitou. Onde estava Lázaro, o que falecera,
e a quem ressuscitara dos mortos. Quem aqui acredita em ressurreição? Eu ressuscitei. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus pecados e delitos, e eu ressuscitei. Amém, irmãos? Eu creio que tinha mais morto aqui nesse lugar, né? Jesus ressuscita os mortos. Fizeram-lhe, pois, Jesus foi até a aldeia, fizeram-lhe, pois, uma ceia, um almoço, uma recepção. E Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Naquela época os homens eram muito machistas, né? Então só se assentava à mesa os homens. E Lázaro estava lá na mesa com Jesus, os discípulos, os convidados, né? E Marta estava servindo a comida, andava de um lado para o outro, desesperada como agradar o Senhor Jesus. Ela queria agradar Jesus, ela amava Jesus. Ela esperava algo de Jesus. Ela contemplou a ressurreição. E Maria estava onde? Né? Onde é que estava Maria, será, irmãos? Maria também desejava algo de Jesus. E o nosso comportamento demonstra o que nós esperamos de Jesus. Versículo 3. Maria, versículo 3 aparece Maria, irmã de Lázaro. Maria tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, muito caro, uma especiaria, um perfume, um óleo, ungiu, começou a ungir os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos. E encheu toda a casa do cheiro do unguento. Então entra em cena outro homem, né? Entra em cena outro artista que também esperava algo de Jesus, chamado o quê? Judas Iscariotes. Então um dos seus discípulos, um daqueles que foram escolhidos por Jesus, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair Jesus, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque Judas era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Desde a época de Jesus, irmãos, então não vamos nos escandalizar, né? Desde a época de Jesus tinha os mão grandes, né? Tinha os que roubavam as ofertas que eram lançadas para o reino. Amém? E por que Jesus permitia, irmãos? Por vários aspectos que não condiz a palavra de hoje. Mas sim, Jesus escolheu Judas. Amém? Só que a sua própria conduta, irmão, a própria conduta de Judas levou ele aonde? Qual foi o fim de Judas? Pendurado numa corda. Amém? Se matou enforcado, irmãos. Né? Vamos cuidar. Vamos cuidar. Com Deus não se brinca. Maria é o que nos interessa. A vez que a Marta estava ocupada, para lá e para cá, querendo servir Jesus. Ela queria agradar Jesus, ela esperava algo de Jesus. Mas será que realmente aquela atitude dela estava agradando a Jesus? Né? Será que são as nossas obras que agradam a Jesus, irmãos? Será que é a nossa justificação, nosso corre-corre que agrada a Jesus? Será que é nós ficarmos nos culpando que agrada a Jesus? Será que a gente ficar se remoendo e fazer coisas para agradar a Jesus? O que agrada a Jesus, irmãos, é a entrega, é a adoração, é dar tudo, é se desprender. Aqui é citado um óleo, a qual podia ser vendido, mas não tem nada a ver com dinheiro. Está dizendo em dar algo que talvez vai até te fazer falta, mas não tem importância. Tu estás trocando por algo melhor. Ela pegou algo de valor, irmãos, e começou a lavar os pés de Jesus, irmãos, e secou com seus cabelos. Quantos de nós aqui teremos coragem de fazer isso? Numa mesa, numa ceia? Quantos de nós vão até deixar de fora o óleo, mesmo que fosse sem óleo, né? Mesmo que fosse com água, que é de graça? Se ter que envolver outras coisas, ainda pior o negócio. Quantos de nós teríamos coragem, irmãos, de chegar numa mesa, de chegar num lugar e adorar o Senhor? Através das nossas atitudes, adorar o Senhor, se render ao Senhor, para que as pessoas pudessem contemplar.
que nós entendemos que Jesus é Rei e Senhor dos senhores? O que nós esperamos de Jesus, irmãos? Somente servir Ele igual a Marta? Servir, fazer, vir no culto, cantar, pregar, ofertar, levar comida para os pobres. Será que é só isso que resume o reino de Deus? Por que Judas era ladrão? Por que Judas falou, repreendeu a Maria e falou, devia ter vendido e dado para os pobres que era mais útil? Nada é mais útil do que se render ao Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, que o que Judas queria mesmo era uma revolta contra os romanos. Amém? Por isso que ele traiu Jesus. Espante-se, Judas não queria que Jesus morresse na cruz, ele não queria. Amém? Nos dois sentidos. Não queria que morresse para ser o libertador, né? E queria que ele ficasse vivo para que Jesus liderasse uma revolta e matasse todos os romanos. Jesus veio para matar, irmãos? Não, Jesus veio para dar vida, ele não entendia. Quando nós não entendemos Jesus, quando nós esperamos coisas erradas de Jesus, irmãos, o nosso fim vai ser numa forca. Amém? Quando nós não compreendemos Jesus, o nosso fim vai ser a condenação. Amém? Abre rapidinho a tua Bíblia, vamos sair de João rapidinho, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas vai contar a mesma cena. Lucas, irmãos, se tornou um discípulo de Jesus depois da morte, né? Se tornou um evangelista. Para quem não sabe, Lucas era médico, escreveu o livro de Atos, né? Ele passou muito tempo acompanhando Paulo nas suas viagens, ele escreve o livro de Atos. Alguns dos irmãos ontem foram ao cinema, fomos ao cinema, tem um filme maravilhoso, quem não foi perdeu, quem saiu na metade perdeu, chamado Em Defesa de Cristo, né? Um filme que nos alegra, mas com aquilo ou sem aquilo, né? A fé é pelo que nós cremos e não vemos, mas sim, irmãos, existem várias provas de que Jesus existiu, de que Ele ressuscitou. Amém, irmãos? Várias. Os evangelhos são essa prova. Nós vamos ver Lucas contando a mesma história, numa ótica diferente. Amém? Os elementos às vezes mudam, só que o foco deles era o mesmo. Eles não tinham, né? Eles não tinham assim, talvez, eles não se reuniram para escrever os evangelhos, irmãos. Mas todos querem passar a mesma mensagem de uma forma diferente. Lucas 10, versículo 38, diz assim. Quem achou? Amém? Vocês estão rápidos. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha Marta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será o quê? Tirada. Estão vendo, irmãos? A mesma cena, né? Talvez com menos detalhes, porque Lucas não esteve naquele jantar, naquela ceia. João teve naquela ceia, deu mais detalhes, né? Contou sobre o alabastro, sobre o cheiro, ele presenciou. E Lucas vem e fala a mesma coisa. Maria estava aos pés de Jesus, estava rendida, estava ouvindo a palavra, os ensinamentos, aquilo que podia gerar salvação. Maria vendo Jesus, ela só queria uma coisa: quero ser salva. Amém? A outra talvez queria parecer boazinha. Como tem gente querendo parecer bonzinho para Jesus? É impossível parecer bonzinho aos olhos do Senhor. Tu precisas se render. Amém, irmãos? Creia nisso. Abre a tua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 7. Atos 7, 58.
aqui fala de um jovem chamado Estevão. Com toda certeza, irmãos, ele esperava algo de Jesus. Amém? Sim ou não? Com toda certeza, Estevão, quando se converteu ao Senhor, ele esperava algo de Jesus. Estevão era um judeu. E diz assim: e expulsando Estevão da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas colocaram as suas vestes nos pés de um jovem chamado quê? Saulo. Irmãos, realmente, compreender a mente do Senhor, a longanimidade, a graça e a bondade do Senhor é impossível. Amém? O Senhor envia o seu único filho para o seu povo. Quem era o povo de Deus? Os judeus. E continua sendo. Os dons e a vocação de Deus. Romanos capítulo 11. Os dons e a vocação de Deus são sem o quê? Sem arrependimento. Amém? Não fale mal de Israel. Ele é o povo de Deus ainda. E vai continuar sendo. Mas olha como a nossa mente, como os nossos princípios são diferentes do Senhor. Deus envia o seu Filho, o Salvador, a um povo rebelde. A um povo que mata o seu filho. Depois que o seu filho é morto e ressuscitado, faz discípulos, começam a pregar o seu reino, e esses que começam a pregar o seu reino, continuam sendo mortos, martirizados, apedrejados. Estevão começa a pregar Jesus, e aqueles que eram contra, queriam calar Jesus. Amém, irmãos? Se tem uma coisa que o diabo não conseguiu e nunca vai conseguir na história, é calar Jesus. Estude por curiosidade, irmãos, a história da igreja, não as denominação, a história da igreja de Cristo. Estude. Como o diabo tentou calar a igreja e nunca conseguiu. Amém? Nunca. Tem períodos que a igreja faz mais barulho e menos barulho. Prega mais, prega menos. Os chamados avivamentos. Mas calada, a igreja nunca ficou. Amém, irmãos? Aí alguém vai dizer, poxa, mas a Inquisição? Na Inquisição a igreja matava. Não, na Inquisição a igreja não matava. Na Inquisição a igreja morria. Amém? Quem matava era uma denominação. Quem matava era uma doutrina de homens, uma igreja instituída por homens. Amém, irmãos? No período das trevas, na Idade Média, a igreja morria. A denominação, que eu não vou falar o nome, matava porque eles não queriam negar a Cristo, a fé única, no único Salvador, no único suficiente. A igreja nunca se calou, irmãos. Desde que nós entendamos o que realmente é a igreja. Igrejas são aqueles que nascem da água e do Espírito. Aqueles que esperam a salvação no único Redentor, Jesus o Cristo. Amém? Estevão é apedrejado. E onde é lançado as vestes dele? Nos pés de quem? Saulo. Aquele que nós lemos no começo, que escreveu uma carta para Timóteo, falando: eu, o maior de todos os pecadores. Esse cara aqui, irmãos. O que nós lemos no começo foi 30 anos depois dessa cena aqui. Amém? Nós julgaríamos. Se nós lêssemos aqui, Saulo fez isso, jamais Saulo faria algo por Deus. Saulo se tornou o maior de todos os apóstolos. Amém, irmãos? O maior de todos. Para quê? Para que a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançasse. Para que de alguma maneira a gente olhasse para esse cenário e chegasse à conclusão que há perdão para cada um de nós. Que há solução para cada vida que aqui está. Desde que seja isso que nós esperemos do Senhor. Amém? Versículo 59. E apedrejaram Estevão. Coitado do Estevão. Coitado de nós. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, sendo apedrejado: Senhor Jesus, receba o meu Espírito.
Por que coitado de nós? Porque muitos de nós, irmãos, não falaríamos, Senhor, receba o meu espírito. Muitos de nós teríamos corrido. Muitos de nós teriam falado, tá bom, pode guardar as pedras, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, Ele não é o Filho de Deus. Vamos deixar quieto, vamos apertar as mãos, vamos ver em paz. Muitos de nós faríamos isso. Estevão não esperava algo do Senhor. Ele esperava que o Espírito dele, queira nessa cena por apedrejamento, ou 50 anos depois, se ele não fosse apedrejado, ele esperava que o Espírito dele fosse recebido pelo Senhor. E foi. Amém, irmãos? E foi. Sendo apedrejado ou não. Ele repousa, irmãos, com toda certeza. O nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da igreja, repousa um sono tranquilo, esperando a manifestação do Filho de Deus novamente, para ser ressuscitado, para ser recompensado. Eu ia perguntar se dá para imaginar, mas não dá para imaginar. A recompensa, o galardão que esse homem, que esse jovem chamado Estevão vai receber, irmãos. Amém? O nome dele é pregado mundo afora várias vezes, Estevão. Ele é lembrado até hoje, irmãos, pela atitude dele. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não imputes estes pecados. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Estevão fez a mesma oração que Jesus fez na cruz. Pai, não impute sobre eles este pecado. Amém? O que nós esperamos de Jesus, irmãos? Ser transformados à sua imagem? Quando pecam sobre nós, quando nos apedrejam, o que a gente fala? Senhor, venha a tua ira sobre esse maldito? Ou Senhor, não impute sobre ele esse pecado. Senhor, que um dia ele venha te entender como eu te entendo. Que um dia ele venha experimentar a liberdade que um dia eu experimentei. É isso que nós fizemos, irmãos. O que nós esperamos de Jesus? Que Jesus nos dê força para passar pelos apedrejamentos? Ou nós esperamos que Jesus vingue um a um os nossos inimigos? O que temos esperado de Jesus, irmãos? Jesus, por enquanto, nós vivemos o período da graça, irmãos. Ele não se manifesta como Deus vingador. Ele se manifesta como Deus o quê? Do amor. A única forma de encontrarmos uma resposta para a cruz de Cristo se chama o quê? Amor. Amor. Alguém aqui tem entendimento do que é amor? Alguém aqui ama alguém? Alguém aqui ama alguém? Então dá para entender o que Jesus fez, né? Quantas coisas toleramos, engolimos e passamos por cima por amor? Jesus foi por amor que ele morreu na cruz. Filipenses capítulo 3. Eu acho que está demorando, estou pulando algumas aqui por amor. Por amor, eu vou pular algumas passagens. Né? Filipenses capítulo 3. A Bíblia, irmãos, é rica em personagens que esperavam algo de Jesus. Né? Nós temos o cego de Jericó, lembra o cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que ele queria de Jesus? Ele queria algo de Jesus. Ele queria ver, certo? Ele queria enxergar, certo? Sim ou não? Mas ele queria algo mais. A fala dele representa isso. Ele fala Jesus, filho de Davi. Jesus é aquele que vem da promessa de Deus. Jesus é aquele que representa o reino messiânico. Tenha misericórdia de mim. Ele não queria só ver, irmãos. Ele queria alcançar o perdão de Deus. A mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? Jesus vai tomar água no poço. Começa a ter uma conversa. Jesus fala, olha mulher, se eu te der uma bebida, tu nunca mais vai ter sede. Não vai precisar vir nesse poço. Eu falo, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais trabalho. Não era, Jesus falou, não é essa água. Nesse poço físico tu vais ter que voltar. A sede física tu vai ter. A sede que eu mato é outra. É uma sede diferente. É uma sede que nos permite estar 40 anos casados. É uma sede que nos permite, Jesus mata uma sede que nos permite completar 12 anos de casado, irmãos. É essa sede que Jesus mata. Amém?
deseje ter essa sede matada. A sede do vazio, a sede daquela que nada preenche. Pode ter 1, 2, 10, 20, nenhuma, né? Pode ser homem ou mulher, nada preenche. Vamos ler capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. É o último, eu prometo. Né? Versículo 7. Paulo, quem quiser saber da história dele, lê Atos. A partir do capítulo 9 fala da história dele. Mas o que? Quem é esse Paulo aqui mesmo? O Saulo, aquele que permitiu o apedrejamento de Estevão. Mas o que para mim era ganho, né? Paulo era um fariseu, ele era um justiceiro, ele estava disposto a acabar com aquela seita chamada cristãos, mas o que para mim era um ganho, reputei, considerei perda. Por quem? Por Cristo. Amém? Quantas coisas temos perdido, né, irmãos, para ganhar a Cristo? E como nós temos ganhado, como temos saído no lucro. E na verdade, Paulo diz, na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como? Fica com vergonha. Como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para reconhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha o que Paulo desejava do Senhor, versículo 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém, irmãos? Meu desejo nessa manhã é que tu desejes do Senhor que de alguma maneira tu possa chegar na ressurreição dos mortos. Espere isso do Senhor. Amém? Espere isso do Senhor. E que cada exemplo que aqui foi dado nessa manhã sirva de esteio para ti, sirva de caminho para ti, para conduzir os teus passos, as tuas motivações. Vamos nos espelhar não em Judas, irmãos, mas em André, em João, em Pedro. Vamos nos espelhar nesses. Não vamos nos espelhar em Marta. Vamos nos espelhar em quem? Em Maria. Vamos nos espelhar, irmãos, em Saulo, em Paulo, que permitiu que Deus transformasse ele, que se permitiu deixar de lado todas as suas certezas, convicções, valentia, obra própria, para que de alguma maneira ele conseguisse ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo, irmãos, nada mais é do que receber o perdão de Deus. Ganhar a Cristo, irmãos, nada mais é do que deixar de ser escravo do medo, como muitos cantaram. Isso é ganhar a Cristo. Amém? É ainda que a figueira não floresça, irmãos, nós nos alegrar. Ainda que a videira não dê o seu fruto, nós nos alegramos. Amém? Com tribulação ou sem tribulação, nós entendemos que o nosso Redentor, o quê? Vive para todo o sempre. Amém, irmãos?